Muito boa noite, uma alegria novamente em 2021 voltar aí para um bate-papo, né? Uma conversa especial sobre a palavra de Deus, quase assim uma conversa ao pé da mesa, né? E novamente aí com a gente, Diego, pastor Diego, lá de Santa Catarina, que vamos bater um papo aí sobre o texto do Evangelho deste final de semana que passou, né? E o pastor Diego está dizendo que está voltando das férias, né? Eu ainda não tive férias, mas ele então está retornando e vai começar, como é que se diz assim, né? A todo vapor aí com a gente, batendo um papo sobre o texto do final de semana, né? Dá o seu boa noite aí para o pessoal. Boa noite, gente. Estamos de volta, né, para esse 2021. Bastante de ressaca das férias ainda, né, quando a gente volta, até que a gente consegue pegar o ritmo de novo. Demora um pouquinho, mas estamos aí, né, animados, prontos para a gente levar mais esse ano esse projeto que a gente tem aí, de conversar, de bater um papo, trocar uma ideia, né, de uma forma bastante informal, mas nunca de forma irreverente, né, sempre com reverência, mas de forma informal, né? De uma maneira informal e conversar com vocês. Um grande abraço e estamos juntos aí em 21. Beleza, beleza. Pois é, a gente está aí só entre dois, né? As nossas queridas amigas que nos acompanhavam não puderam estar, mas fica aí novamente a lembrança e o desafio, né? E quem quiser participar com a gente aí ao vivo, a gente compartilha o link e pode estar junto aí para bater esse papo, né? Hoje, falando sobre o texto de Marcos, capítulo 1. Mas antes, a gente está criando aí um hábito de ler algum outro texto reflexivo, provocativo, e como a temática deste texto do Evangelho é sobre milagres de Jesus e os sinais do reino, a gente se pergunta, né, como as pessoas compreendem Deus ou a presença de Deus na vida das pessoas, como é, né? A gente costuma enxergar sempre do nosso ponto de vista, né? E aí eu trouxe um poema da Gilca Machado, uma poetisa do final do século XIX, 1890, já vou dizer para vocês. 1893 ela nasceu e faleceu em 11 de dezembro de 1980. Ela foi bastante avançada para sua época, né? Fundadora do Partido Republicano Feminino, que defendia o direito de voto das mulheres. E ela, como poetisa, ela escreveu algo sobre Deus. Então eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Ela diz assim. Deixa eu só desligar isso aqui que está fazendo barulho. Desculpem aí. Ao vivo é muito melhor. Deus. Deus é luz? Mas por quê? Minha razão trepida e exânime baqueia e desfalece quase. Deus é causa de luz. Deus é causa da vida. A luz vem, pois, de Deus, sem que lhe seja a base. Nunca pude descrer, por uma longa fase, desse oculto Criador que a amá-lo nos convida. Quem poderá rasgar a misteriosa gaze que nubla sua forma etérea indefinida? Sinto Deus, muita vez, ouço-lhe a voz sombria, mas na treva compacta e na calma absoluta, não ao fulgor do sol, aos ruídos do dia. Verás a gestação da vida, a tua alma eleva. Homem, penetra a noite, o amplo silêncio escuta. Não poderás negar que seja Deus a treva. Eu achei interessante, porque a gente sempre coloca, né, o Deus da luz, que lança a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas de repente ela enxerga Deus também na treva, ou naquilo que não está revelado. Eu acho que essa que é a situação. Não treva
como sinônimo de algo ruim ou negativo, mas a treva também como aquilo que a gente não conhece bem, um caminho que ainda estamos tateando, né? Ainda estamos tentando conhecer e compreender. Então, nesse sentido, eu acho que é um convite, sobretudo no diálogo interreligioso, a gente tentar compreender, né, as pessoas, porque aí possibilita o diálogo e, sobretudo, o testemunho. Não há possibilidade de testemunho sem a contrapartida de ouvir, né, de conversar e de tentar entender como o outro pensa. Eu acho que esse poema, então, nos ajuda também a enxergar, né, a ver Deus um pouquinho fora daquela forma como nós estamos acostumados a ver, né? Não sei, Diego, se o que te parece aí esse poema, se você gostaria de comentar. Você também teve contato com ele agora, né? Mas, enfim, se desejar comentar. De alguma forma transparece também a palavra do salmista, né? No silêncio, né? Quando ele está no silêncio que ele encontra, e de alguma forma o rei Davi também fala dessa questão do tatear, né? Como a gente, Salmo 119, se eu não me engano, como o ser humano ele tateia a procura, né? Por isso que é tão bonito essa relação que Deus está conosco, porque ainda que nós não tenhamos a possibilidade de conhecê-lo, ele se revela, né? Ele vem ao nosso encontro, ele dá pistas e dá sinais para a gente, né? Que, como você disse, não são a forma de revelação plena e completa, mas que dão pistas e dão sinais. O apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre isso também, né? Como o ser humano, de alguma forma, consegue, olhando para a realidade da vida, né, para as situações da vida, perceber Deus, né? Não esse Deus como ele quer ser conhecido, mas o Deus, enfim, né, essa força, né, motriz do universo, né, que se apresenta para a gente aí através daquilo que ele criou, né? Isso que você falou agora me lembrou aquela passagem de Paulo em Atenas, quando ele enxerga o altar ao Deus desconhecido, e portanto, uma tentativa do ser humano de tentar conhecer a Deus, conhecer o mistério, né? E é nesse mundo de pessoas que tentam conhecer a Deus, ou que sabem da existência por conta do conhecimento natural da lei de Deus, ou da natureza, e que, né, de alguma maneira, querem conhecer esse Deus. E é com esses que a gente tem que estabelecer um diálogo e conversar, e tentar ver como eles pensam, para então dar o nosso testemunho, né? Acho que, enfim, é sempre válida essa nossa reflexão, né, sobre como testemunhar a Deus para essa humanidade que deseja conhecê-lo, né, que está tateando, né, e enxerga Deus, às vezes, da maneira um pouco diferente da que nós estamos acostumados, né? Mas vamos saudar, então, quem está conosco. Opa! Isto. Quem está conosco esta noite, lá de São Paulo, o Juvanildo Silva, boa noite. Seja bem-vindo aí com a gente. E o nosso amigo também de São Paulo, Edjalma, mas que agora está morando aí no Nordeste, né? Voltou à sua terra natal. Esqueci agora o nome. Se tu tá aí com a gente, escreve aí o nome da tua cidade, Edjalma, para a gente falar, tá bom? Ele diz assim, uma pauta bem sugestiva. De fato, é uma pauta sugestiva. E foi o tema, então, do domingo passado, que eu vou ler, então, para a gente começar a falar desse texto. Eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e aí diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou."
Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Então esse é o texto aí que possivelmente foi o texto base para a pregação de muitos pastores e padres também, né? Porque nós usamos essa série trienal, e eu fui dar uma pesquisada, porque as igrejas que utilizam essas séries trienais nem sempre utilizam as mesmas leituras, às vezes tem pequenas variações, mas tanto um lecionário reformado, quanto da Igreja Católica, eu vi as mesmas leituras, e da Confissão Luterana também, nem sempre é exatamente igual, mas nesse caso foi, né? Porque eu tinha uma certa curiosidade né, sobre essa temática. Mas o que me chama a atenção é a preocupação, então, de Marcos de situar situar o que estava acontecendo. Ele vai narrar, a partir dessa perícope, milagres de Jesus, do próximo final de semana, né? Agora é a cura da sogra de Pedro, que está logo abaixo, e também fala de muitas outras curas, né? Então, ele situa o palco desses sinais de Jesus. E aí ele está em Cafarnaum. Mas eu não sei, me soou... eu estava tentando entender por que esse espírito, né? Esse espírito mau, que na verdade depois dá para até discutir sobre isso, não é um espírito mau, mas é um espírito impuro, um espírito imundo. Essa seria a melhor tradução. É aquele que impede o indivíduo de chegar à santidade, né? Porque aí tem uma compreensão das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então, a melhor tradução seria espírito imundo. Mas me chamou a atenção, né? Ele chama, então, Jesus de Nazaré. E para nós, né? Me soou como provocativo, porque lembram que há poucos dias nós vimos o texto de João, em que o Natanael diz: pode vir alguma coisa boa da Galileia, né, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? E agora parece-me que provocativamente o espírito mau de novo diz: né, o que você quer, Jesus Nazareno? Então, de alguma maneira, eles tentam diminuir este Jesus, né? Assim eu imaginei, né? E aí, vejam, o Espírito, ele sabe aqui, né? Sabe com quem ele tá falando, que aquele que estava diante dele era... Então, aí eu chamo a leitura de Deuteronômio 18, a leitura do Antigo Testamento, em que Deus promete um outro profeta, né? Um profeta superior a Moisés, E aí, se a gente olha que não poderia ser um profeta qualquer, porque no final do Pentateuco há lá um comentário que nunca houve em Israel um profeta como Moisés. Então, logo, este profeta não era qualquer profeta, mas nós imaginamos, então, o santo de Deus, que é o Messias, o ungido. E é curioso que a ideia do ungido de Deus, né, o escolhido, o Messias, o Cristo em grego, né, o Christos, ele então se depara agora com um espírito imundo, não um espírito mau, no sentido de fazer maldade, mas um espírito imundo que, ao tocar, tornaria também imunda aquela pessoa que toca, né? E aqui a gente pode pensar um pouquinho sobre o sentido do estar impuro ou imundo na lei do Antigo Testamento, né? No que se refere às leis cerimoniais, né? Você tocar em certos objetos impuros, talvez tocar, por exemplo, num cadáver, num defunto, né? Também tornaria impuro. A mulher, em determinadas situações e tal, nós até já mencionamos aqui, não que nós
hoje referendamos isso, mas era uma compreensão específica lá do Antigo Testamento, dentro de uma determinada sociedade, que não convém trazer e tornar a regra novamente, porque Cristo já, né, já superou isso tudo, né? E aí nós temos, então, essa situação aí, né, do espírito imundo. E por quê? Eu não sei, ali não fica claro por que era um espírito imundo, mas eu lembro de outro texto que fala de um espírito que fazia com que o seu, acho que era o Gerazeno, que morava num cemitério, né? Então, talvez fosse essa a conexão. O fato é que Jesus demonstra ali mais uma vez o seu poder, e é esse o ponto principal que eu acho que a gente vai se fixar, Jesus realiza este milagre. Ainda que ele peça, ao final do texto, para que não espalhem isso, que é cedo ainda para divulgar, né? Ele pede sigilo, já é então uma manifestação, um sinal de que aquele que estava ali diante deles era um profeta superior a todos os outros, e que, de acordo com a revelação, era, portanto, o Messias, o ungido, o escolhido, né? E dentro da teologia cristã, o Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, que se torna ser humano e vem morar entre nós para ser o Salvador. Então, entendemos este sinal, né? Esta cura de um homem possuído por um espírito impuro, como sendo um sinal do reino de Deus. E como sinal do reino de Deus não era único, pois a Bíblia relata outros tantos sinais. E aí é importante a gente pensar e retomar lá o Antigo Testamento, quando ele fala dos sinais do reino, e uma das questões principais é a questão da justiça. Então, a justiça social, né? Uma sociedade que vive uma situação de injustiça, né? Uma constante afronta aos direitos mais básicos de vida digna, é uma sociedade que ainda precisa enxergar os sinais do reino. E a igreja precisa ser essa comunicadora desses sinais do reino. Caso contrário, de que lado nós nos colocaremos? Essa é a grande pergunta. E é isso que eu sempre, é isso que eu tenho me perguntado muito e me questionado muito, né? A gente não busca fazer milagres, né, num templo luterano. A gente confia que Deus realiza milagre através das pessoas e dos médicos, e nós temos experimentado muitos milagres de curas, né? E eu acredito, inclusive, que a vacina é uma ação de Deus no sentido de cura. Mas há outros sinais, e esses outros sinais é que me preocupam, porque a gente, infelizmente, está devendo, né? Como agentes desse Deus que nós dizemos conhecer, que se revela plenamente na Escritura, diferentemente do que da poesia da Gilca, que eu li no início, Deus se revela, e nós, né? Que Deus que nós estamos revelando? Que sinais do reino? Que reino é que as pessoas olham para os cristãos hoje e veem? Que reino que é? E essa é a minha inquietação, sabe, Pastor Diego? É a minha inquietação e a minha preocupação também. Quer falar um pouco? Vou molhar a garganta aqui. Vai, Dali. Não, eu compartilho desse pensamento, pastor André. E é uma preocupação que me parece que, de alguma forma, também esses sinais do reino, ou que sinais, né, que Jesus quer apresentar, ou que o autor de Marcos quer apresentar, né, através de Jesus. Essa é uma boa pergunta, né? Esses aspectos de justiça, como você bem lembrou, André. Mas eu acredito que a gente gosta muito de falar, né, sobre o contexto, né? E eu gosto de falar de uma outra forma. Lógico que é um contexto também, mas qual é o impacto daquilo que os ouvintes para os quais Marcos escreveu, né? Não sabe se exatamente foi Marcos, né?
Mas qual foi o impacto disso, né? Ao eles ouvirem isso, ao perceberem essa ação de Jesus, né? O que está por trás ali, né? Veja, em Marcos, esse aqui é o primeiro ato público de Jesus em seu ministério. Né? Quer dizer, em Marcos é o primeiro passo. Jesus aqui torna pública a sua caminhada nessa ocasião aqui. E uma ocasião dramática para a gente, né? Porque por isso sempre é o perigo da gente transpor textos, né? Veja, né? Uma pessoa endemoniada, né? Essa ligação que se faz, né? Com essa situação, é muito perigoso a gente transpor isso. Por isso que eu digo, qual é o impacto que esse tipo de atitude tinha, né? Nos ouvintes de Marcos, ou para aquelas pessoas que estavam lá naquele momento, né? Qual era o objetivo, então? Né? E indo ao encontro daquilo que tu falaste, né? Me parece que aqui há uma situação onde se apresenta forças opostas aqui, né? Vozes opostas até. Veja, como eu disse antes, sempre é bom lembrar esse contexto, né? Me parece que aqui há uma luta entre essas forças opostas. Eu gosto sempre de olhar, quando eu falo em forças opostas, veja, há ali uma situação de caos, né? De caos na vida daquela pessoa, né? Uma força, e também há uma força oposta, né? A força de Jesus, o poder de Jesus, né? Então, eu acho que vai um pouco além da questão do bem e do mal. A gente sempre tenta fazer essa divisão, né? E a gente costuma sempre se colocar do lado do bem, né? Mas me parece que aqui é uma oposição de forças no sentido o poder de Jesus e o poder do caos, né? O caos se estabelece ali na vida daquela pessoa, né? E eu gosto sempre de olhar para os textos bíblicos alguns termos específicos, né? Se a gente vai lembrar, por exemplo, eu me fixei um pouquinho no termo voz, né? Primeiro, a voz que clama no deserto, né? Lembra que a gente falou sobre isso no Evangelho de Marcos, Já né? conversamos. Veja, essa voz que clama no deserto, agora parece uma voz que clama de medo, né? Uma voz de terror, né? Então veja uma oposição entre essas vozes, né? Uma voz que clama no deserto por misericórdia, né? E uma voz agora que clama no caos, né? Ou uma voz que clama, mas sem misericórdia, ou a gente podia dizer uma voz do medo aqui, né? Que é esse espírito aí que para mim é uma representação do caos, na verdade. Né? Essa figura do inimigo é justamente, talvez seja essa representação máxima do caos, né? Onde há caos, né? Deus reestabelece a ordem das coisas, né? Então, na medida em que o caos se estabelece, Deus tem que, então, de alguma forma, agir aqui, né? Dar um sinal do reino, uma oposição a esse caos que está acontecendo na vida dessa pessoa, e a gente se pergunta qual é o impacto no ouvido daquelas pessoas para as quais Marcos escreveu, né? O que talvez que conexões elas faziam ouvir isso, né? Essa passagem. Né? E eu acho que isso é importante, e depois eu vou tentar expor o que eu pensei sobre isso, mas nessa questão da voz também, né? Veja, Jesus diz cálice, né? Falando um pouquinho mais sobre esse caos, né? Quando o caos estabelece, Jesus põe um ponto final. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente em Marcos, a gente vai ver também que Jesus manda o mar se calar, né? Eu acho que é Marcos 4. Exatamente, quer dizer, veja, essas vozes opostas, né? Essas vozes opostas, ou essas realidades opostas que Marcos apresenta para a gente aqui, né? Uma voz do caos, né?
em contraposição de uma voz de ordem, né? Ou de misericórdia, ou de segurança, né? Então, essa oposição entre a voz de Jesus e me parece muito mais um antagonismo, né? Uma diferença aí de realidades, né? E parece que Jesus, então, com essa atitude dele, né, querendo demonstrar esses sinais do reino, né? Jesus quer mostrar. Aqui a gente fala de novo de autoridade, né? Vê como aparece a questão da autoridade de novo. Quer dizer, aquilo que Jesus vivia, aquilo que Jesus falava, era tudo com autoridade. Ou seja, ele vivia de acordo com a misericórdia de Deus. Isso significa autoridade. Né? Autoridade nesse contexto é isso. É viver em contraposição ou de forma diferente ao caos estabelecido. Né? Me parece que Marcos quer ir nesse caminho. Isso que significa autoridade. Ou seja, aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus vivia, aquilo que ele apresentava era aceito, compreendido imediatamente pelas pessoas como sendo de alguém que era divino, né? Um servo de Deus. Enfim, e é por isso, então, talvez beliscando um pouco aquilo que você falou, talvez por isso, então, que ser de Deus, né, ou procurar viver de acordo com o propósito de Deus, também é relacionado com uma forma de vivência, né? Porque, veja, se Jesus vivia de uma maneira e as pessoas reconheciam nele a autoridade, se ele apresentava uma realidade, e as pessoas, então, automaticamente ao ver isso, né, relacionavam diretamente com o divino, poxa vida, me parece que procurar viver de acordo com a autoridade de Jesus, né, também tem alguma relação com alguma coisa que a gente faz, ou que a gente deixa de fazer, né? Então, as pessoas olhavam para Jesus e automaticamente reconheciam nele alguma coisa divina. Isso é interessante, pastor André, porque indo também agora para o lado da questão do espírito, né? Esse espírito do caos, eu gosto de tratar essa realidade, né? Porque até então a compreensão judaica ela era mais ou menos assim: Deus não pode estar no caos, né? Deus não poderia estar jamais naquela tempestade, porque ali é o caos. Né? Deus não pode jamais estar na presença ou em contato do endemoniado, porque aquilo ali é o caos. Né? Daí tem a questão do impuro aqui também. Deus não pode estar na impureza. Né? Então, é interessante isso na questão desse representante máximo do caos, né? Que é alguns chamam de diabo, outros chamam de inimigo, né? Enfim, Jesus o nomina assim também. Né? Mas isso é interessante porque não basta dizer-se de Deus, né? Não basta dizer que você conhece Deus. Não basta você dizer ou viver ou compreender a vida de alguma forma que não vai ao encontro da essência divina. Esse espírito do caos, ele disse o quê? Tu és o santo de Deus. Né? Tu és o santo de Deus. Quer dizer, ele reconhece de alguma forma aqui. É por isso, então, que eu digo que não basta, como Jesus diz, não basta dizer Senhor, Senhor. Né? Há uma diferença aqui entre a autoridade de Jesus, né, e esse espírito do caos. E o simples reconhecimento nem sempre mostra sinais do reino. Que talvez seja aquilo que você falou. Né? O simples intitular-se pessoa cristã, né? Ou abraçar uma visão de cristianismo que não vai ao encontro dessa autoridade, né? Dessa ordem no caos. E aí, quando a gente fala em caos, a gente pode falar de todas as mazelas dos seres humanos. Né? Quer dizer, é o princípio do caos na fome, é o princípio do caos no abandono, na doença, né, na injustiça.
né? Por isso que eu digo, por vezes não basta intitular-se pessoa cristã ou abraçar uma forma de cristandade sem que se abrace definitivamente essa visão de autoridade de Jesus. Essa que ele apresenta, da ordem, do estabelecimento do poder e da justiça nessa desordem, né, nesse caos estabelecido. Quer dizer, essa representação máxima declara, né, tu és santo de Deus. Né? Eu digo isso porque nunca antes, me parece, tão publicamente se falou sobre Deus na realidade que a gente vive, né? É só a gente notar, né? Todo mundo fala a respeito de Deus agora. Deus acima de tudo. Todo mundo... Deus acima de tudo, exatamente. Agora nós chegamos no ponto, ou talvez um bom ponto, né? Quer dizer, nunca se falou tanto a respeito da verdade, né? Algumas pessoas, algumas personalidades, né? Elas vão aos cultos, elas se ajoelham diante de líderes, né? Vem aqueles líderes figurões lá, né? Teleevangelistas, colocam a mão na cabeça da pessoa, né? E tal. Elas são abençoadas, elas usam versículos cristãos como slogan de propaganda, né? Elas se deixam batizar, né? E a pessoa que batiza se diz cristã, mas está presa. Né? Agora eu entendi. Não que quem está preso não possa ser cristão, mas se colocar, sim. Nesse caso, essa pessoa se colocava como um baluarte, né? De retidão e tal. Tomara a Deus que tenha se arrependido disso, né? Mas então, veja, nunca se falou tanto de Deus. Nunca se colocou Deus acima de tudo, né? Como se coloca agora. Mas é o que a gente tem dito há bastante tempo. Qual é a visão de Deus que essas pessoas, ou que tem se estabelecido como normal? Né? Qual é o Jesus que a gente segue? Né? O Jesus que coloca ordem, né, nesse mundo. O Jesus que coloca justiça através do seu poder. O Jesus que quer estabelecer um reino, né? Ou a gente está ao lado de um Deus desse da boca do caos, né? Ou a gente está do lado de um Deus da boca do desespero, enfim. Sob qual autoridade a gente está? É por isso que essa discussão aqui, ela é fantástica. Ela é fantástica. Eu não gosto de falar de bem e mal, né? Talvez você tenha reparado isso, e talvez você vai falar alguma coisa sobre isso. Eu não gosto de falar sobre uma luta entre o bem e entre o mal, né? Porque a gente sabe que por causa do pecado, né, por causa dessa corrupção que a gente vive, que está enraizada na gente, a gente não consegue perceber o que é claramente, né, e perfeitamente o que é bem e o que é mal. Não é um nós contra eles, né? Mas eu gosto de usar o termo aqui, uma ordem e o caos. Há duas forças aqui, né? A força da autoridade, da ordem, da justiça, da misericórdia, né, em oposição a esse caos estabelecido. Vai. Bom, tem muitas coisas para comentar aí, mas eu não vou falar tudo agora, eu quero ler os comentários do pessoal que está nos assistindo, mas duas coisinhas. A primeira, justamente, né, sobre a autoridade de Jesus, ela é reconhecida na forma como ele ensinava, né, e aí também está em oposição, justamente, você colocou em oposição a ordem e o caos, e aí também aparece em oposição o verdadeiro ensino e o ensino falso. E o verdadeiro ensino era reconhecido naquilo que Jesus ensinava, né? E isso faz sentido nessa questão da voz que você colocou, entre o grito daquele homem possuído por um espírito imundo e a ordem de Deus, né? E o texto justamente fala isso, né? Jesus ordenou o cálice, né? E ele fazia isso com autoridade, uma autoridade que era, né, do Filho de Deus. E a outra coisa, eu falei que eram duas coisas que eu queria comentar, justamente é isso, né? Então, bem e mal.
o risco do cristão, quando coloca essa questão do bem e do mal, assim, nesses termos que você avaliou, é cair justamente no velho zoroastrismo, né, no dualismo persa, bem e mal, né? E aí você achar que são Exato. duas forças, né, de igual poder. Nós temos o poder de Deus, o poder criador, e o pecado, né, que provoca o caos. E muitas vezes, aí eu acho que é importante a gente falar, muitas vezes o caos se instala, inclusive, em ambiente cristão, que deveria ser um ambiente, né, regido por esses ensinamentos, né, pelo ensinamento de Jesus. Então, convém sempre estarmos atentos, né? Quem sabe, em seguida, você queira comentar isso que eu falei, mas... Pois não? Só para não perder o gancho, Tudo só bem. para essa última parte que você falou, e uma outra coisa, né? É perigosa essa visão do bem e do mal, porque, lógico, né? A gente abraçar ela, né? Porque é perigoso no sentido de que agora eu posso me colocar do lado do bem e dizer: o mal nunca está em mim, o mal sempre está no outro. Né? Quer dizer, o mal está no endemoniado, né? O mal está naquela pessoa que não tem a mesma visão de mundo que eu tenho, né? O mal, ele nunca está em mim, ele sempre está fora. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Isso não é luterano. Isso não é luterano. Isso é uma outra visão teológica, mas não é luterano. Né? Então a gente tem que cuidar nesse sentido. O mal está em mim, né? O mal está dentro de mim e ele só não vem para fora como por misericórdia de Deus, né? Sim, perfeito, perfeito. E aí, inclusive, o que Lutero fala justamente sobre o velho e o novo dentro de nós, né? E convém a gente, né, pelo arrependimento diário, fazer ressurgir sempre o novo, né? O novo homem. Perfeito, eu acho que essas coisas a gente precisa pontuar, caso contrário, a gente vai se misturar com um ensinamento que não provém da palavra de Deus, embora use textos bíblicos, em que uma igreja prega muito mais contra o diabo, né? Algo que está lá fora, né? E não prega a lei indivíduo que está lá e que precisa ouvir a lei por conta de ter dentro de si, né, o velho e o novo, né? Então, a gente prega sobre o diabo, né? E quer expulsar o diabo, mas não prega a lei para curar aqui dentro, né, para machucar aqui dentro, para criar a verdadeira contrição e arrependimento. Acho que é importantíssimo pontuar. Mas nós queremos ouvir quem está participando com a gente, né? O Edjalma diz assim: já faz um tempo que eu assisti a um programa e um documentário no qual abordava-se a importância da escuridão no que tange ao dormir bem. E somos sabedores que existem pessoas as quais têm extremas dificuldades para dormirem com luzes acesas. Saloá Pé. Saloá, Pernambuco é o lugar de onde ele está agora, né? Então ele está em Pernambuco. E ele falou, então, da questão da escuridão, que nós falamos no início, naquele poema, né, que a Gilca dizia que Deus também está na escuridão. Não escuridão no sentido de trevas, de pecado, mas de que a noite, por exemplo, né, é algo necessário para a vida também, é escuridão, é nesse sentido, né? Hoje eu assisti uma aula sobre parábola, né? A gente tem que tomar cuidado que as palavras elas podem ter sentidos diferentes em determinados contextos, né? O mesmo leão pode ser o leão de Judá, mas como Pedro também o leão que está em derredor procurando alguém para devorar, né? Então a escuridão pode ser trevas no sentido de pecado, mas a escuridão da noite que é necessária, né? O dia e a noite, então quando nós falamos da escuridão aqui, não é no sentido de pecado, né? Uma querida A gente irmã vê até lá... isso um pouco no. Pode falar. A gente vê até isso um pouco em Lutero, né? Lutero na oração da noite, né? Veja qual que era a compreensão que se tinha a respeito da noite na Idade Média, né?
Lutero até fala sobre isso, né? A noite era o período onde o caos se estabelecia, né? O período da escuridão era o período do caos, né? E veja, e às vezes a gente abraça esse tipo de compreensão, a gente ora isso, né? E não que esteja errado orar, né? Pedir proteção para a noite, mas a gente tem que perceber as nuances que estão por trás. E é muito bem colocado pelo nosso amigo aqui, né? E também pelo próprio poema, né? Que me parece bastante cristão também, né? Porque, embora não sei se é ou se não é, né? Mas a gente está num terreno cinza, essa que é a verdade. A gente não está nem na luz e nem nas trevas, a gente não consegue ver isso perfeitamente. A gente está num terreno cinza, né? Muito bem. Vamos continuar lendo aqui os recadinhos, né? A Verônica Wilde, lá de Esquina Bonita. Olha lá, conheço bem Esquina Bonita. Já foi interior de Horizontina, hoje é Dr. Maurício Cardoso. Conheço bem aquela região. Obrigado pela sua companhia, Verônica. O Edjalma diz, não leve em conta o fator acentuação, uma vez que tenho muitas dificuldades em pôr os pingos nos is. Tranquilo. A Judite Bolke, boa noite. A Elaine Machado Brown, boa noite. Roseli Keffender. Muito isso. Bem. Querida tia Pepe, lá de São Paulo, Emma Friedrich, boa noite, pastor, que bom assistir de novo, saudades da família. Opa, saudades nossas aqui também. Que bom que estás inquieto, pastor André. Pois é, essa inquietação vem justamente desses momentos de leitura que a gente tem realizado. Isso proporciona a inquietação, a sair da tranquilidade, né, e enxergar que existe o caos também que precisa ser combatido, né? A Verônica diz preocupação válida, muito bem. Frida Albright, boa noite. A querida amiga lá de São Paulo, né, a Rita. Boa noite, André. Naquele tempo, segundo a Bíblia, havia tantos milagres, e nos nossos tempos não está acontecendo. Na verdade, os milagres estão aí, é preciso que a gente enxergue os milagres, né, os sinais do reino. Eu ia trazer, né, 3 palavras que falam sobre isso, né? Dinamis, são 3 os termos, né? Mas não sei se nos ajuda muito isso, né? Quem sabe depois a gente até possa fazer referência, mas o que eu quero dizer, Rita, é que os sinais ainda estão aí, Deus faz constantemente, só que penso que hoje ele utiliza nós para fazermos sinais na vida dos outros de outra maneira, né? Não sei se depois alguém quer, se o Diego quiser mencionar e alguém quiser aprofundar, pode fazer aí, tá? A Classi Pop, boa noite. Ana Paula Rames, boa noite. Isolde Ruschel, boa noite. Lá de Horizontina, legal, Isolde. A Rita diz, hoje a visão de milagre acontece de outra forma, como você disse, a vacina, mas a cura mágica, tenho dúvidas, será? Aqui é interessante, eu queria ter citado antes, mas acabei não citando, sobre a questão de expulsar demônios, né? Isso acontecia muito na época de Jesus, e outras pessoas expulsavam demônio, né? Inclusive, Jesus usou esse argumento uma vez, quando acusaram ele de expulsar demônios em nome de Beelzebu. Diz assim, olha, mas os de vocês também expulsam. Se eu estou expulsando, de vocês também expulsam em nome de Beelzebu. Então, esse argumento invalida, né, tanto a minha ação quanto a de vocês. E aí ele conclui, será que o Beelzebu está dividido, né? Será que ele está dividido? É. Então assim, se não compreendemos exatamente aquilo que acontecia, né, se tudo era milagre, como a gente, né, o que nós sabemos é que tudo isso era sinal do reino de Deus. Esses milagres não eram um fim em si mesmo, né? Jesus não fazia milagres simplesmente para aparecer, né? Tanto que ele, aqui o texto fala, justamente esse texto que nós estamos lendo, a ênfase do texto, ó, vou até colocar aqui de novo, né? A ênfase aí é a autoridade de Jesus no ensinar. A autoridade de Jesus no ensinar. Então, ele primeiro foi reconhecido pelos seus ensinamentos. Eles viam que ele tinha uma autoridade diferente. E
as curas, os milagres vieram a complementar, porque o Antigo Testamento falava sobre esses sinais também, né? Mas eu não vou me alongar aqui, porque eu acho que esse texto tem outras possibilidades a gente conversar também, né? A Rita diz assim, mas Jesus, como um santo militante, adorava estar no meio do caos. Nós, como seguidores do projeto de Cristo, adoramos um caos. É interessante, né? Eu acho que é interessante porque é o seguinte, dentro dessas questões da impureza, já que falamos do espírito impuro, imundo, não apenas espírito mau, como traduz a nova tradução na linguagem de hoje, estar com prostitutas e publicanos também era estar entre pessoas impuras, né? E Jesus estava sempre com essas pessoas também. Eu acho que é nesse sentido que a Rita fala que Jesus estava no meio do caos. E por que ele estava no meio do caos? Porque ele não veio para pessoas sãs, ele veio para os doentes, né? Ele veio para botar ordem nesse caos. Por isso que ele estava, então, no caos, porque a situação humana, né? Adiante, Vilmar Drachenberg, boa noite, na escuta. André, que medo que completasse a frase, Brasil acima de tudo. Não vou comentar. O Edjalma diz, ao meu entendimento, os verdadeiros milagres passam despercebidos, pois uma boa parte daqueles os quais têm buscado para si uma certa exclusividade no que tange a milagres, se esses milagres não ocorrerem sob suas tutelas ou marcas, para eles não tem valor. É porque a gente acha que milagre só, né, o que é o certo é só expulsar demônios. E os outros milagres que Deus realiza através de nós, né? Quer comentar, pastor? Não, exatamente. Eu tinha um professor meu que dizia o seguinte, ele dizia que o problema é que a gente acostumou tanto com o milagre, né? A nossa vida, ela é um constante milagre, e a gente acostumou tanto que a gente nem percebe mais. Né? Eu acredito que isso, o nosso amigo aqui também lembra bem, quer dizer, milagre só é aquilo que é chancelado na compreensão de algumas coisas, né? Ou de algumas denominações. Né? Perceber Deus agindo na ordem de uma lei estabelecida é um milagre, né? Perceber, na verdade, as pessoas que percebem milagre em tudo, elas são mais felizes, eu penso, né? Perceber Deus agindo na vida de um pastor, para mim, que me ensina a palavra, é um milagre, né? Perceber Deus agir através de uma instituição centenária, fazendo uma vacina, para mim, é um milagre, né? Perceber Deus agindo na tecnologia, na ciência, é um milagre, né? Então a vida se torna realmente mais leve, né? Mais feliz e a partir da corrupção humana tudo é milagre. É isso que a gente perde a noção às vezes, né? É a velha história, né? De não perceber o que tem dentro de mim. Né? A partir do momento que a gente começar a perceber as coisas dentro de mim, dentro de nós, né? A perspectiva da vida muda. Né? Quando eu percebo que a minha vida é um caos, e ela é mesmo. Né? E ela só não. E esse caos realmente ele não toma uma proporção enorme porque Deus faz um milagre todos os dias. E às vezes que a vida se torna um caos, ainda assim Deus está querendo me mostrar alguma coisa, né? E é muito bom saber disso, né? Perceber milagre em tudo, né? Muito bom, eu acho que é isso, né? O milagre da vida que se renova a cada manhã, né? Seguindo aqui, a Ilva. Boa noite, muito bom vê-los novamente. Muito bom, Ilva. Legal tê-la aqui conosco também, né? Eu morro de curiosidade para ouvir a Ilva conversando com a gente aqui, viu? Tu não tem essa vontade, essa curiosidade também, Diego, de ter a Ilva ao vivo aqui? Tenho. Pois é. Claro que tenho. Ilva, tá maduro, hein? Tá maduro o tempo para você vir participar com a gente aqui. O Chegou na diz, plenitude. por aí. Com certeza.
Que legal, a Rose, lá de Recife, Pernambuco, boa noite, seja bem-vinda. O Edjalma, o silêncio, por exemplo, se faz muito mais presente durante a noite que durante o dia. Legal, né? Aline Zig, boa noite, pastores, que bom ouvir vocês. Pois a Aline também, né, tá super escalada Convidadíssima. para participar, hein? Aline, por favor, venha fazer parte com a gente aqui. Djalma, boa noite. A tia Pepe diz, na nossa vida vimos muitos milagres, muitos milagres na nossa vida e da nossa família. Pois é. E como o pastor Diego citou, né? A vida se torna mais alegre, mais tranquila quando a gente percebe que Deus segue realizando milagres em nossa vida, né? Assim como a criação Por um outro foi um lado, sinal... Como a criação é um sinal maravilhoso do poder de Deus, e é um sinal, né, do seu poder, a manutenção dessa criação, o cuidado que ele tem sim, né? Você ia falar alguma coisa, pastor? Sim, por um outro lado também, essa perspectiva do milagre, ela não pode alienar a gente da realidade, né? Porque há muitos milagres que passam pela mão de pessoas que não têm chegado à vida de outras pessoas. Justiça, né, lei, enfim, uma vida digna, né? Todos nós somos agentes do milagre de Deus, né? E se Deus fez um milagre em mim, eu tenho de alguma forma fazer com que as outras pessoas percebam através de mim esse milagre, né? Não é para alienar as pessoas da realidade. Não, são tudo flores, né? Tudo é milagre, não. Né? Não são. O caos está estabelecido, né? Na minha vida, na vida dos outros. Esse milagre ele pode aparecer nesse caos por meio da minha vida também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem a ver com um questionamento que eu fiz em determinado momento para dizer, né, como é que as pessoas têm visto a igreja, né? A igreja tem sido um palco de sinais do reino de Deus, não só de milagres, né? E quais os sinais do reino? A justiça, por exemplo, né? Um reino de amor, de respeito, os sinais do reino. E a igreja tem sido, eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Até porque milagres, Jesus certa vez, os discípulos falaram, Senhor, tem gente aí fazendo milagres em teu nome, né? Manda eles parar. E Jesus diz, não manda parar não, né? Agora... Ninguém faz nada no meu nome se eu não permitir, né? Exato. Agora, por outro lado também, esse problema da seletividade. Então, só é milagre o que é chancelado. Só é milagre expulsar demônio, né? Ainda que tenha um certo teatro, muitas vezes, nesse expulsar demônio, né? Mas estabelecer a justiça não é mais milagre, né? Estabelecer a justiça em que sentido, né? Busca pela vida digna. Temos muito a pensar, né? Mas a Aline faz aqui um questionamento importante. Será que Deus não usa outros instrumentos hoje para operar milagres? A própria medicina, por exemplo? Acho que o pastor até mencionou já isto, né? Mas é isso mesmo, Aline, você tem razão. Ele usa mesmo, né? Lutero falava que o presente mais importante que Deus nos deu foi a razão. E é por isso que a gente segue a razão e busca a ciência, né, que traga benefícios para essa sociedade em termos de curas e tudo mais, né? O nosso amigo em questão, pastor Diego, é seu irmão em Jesus. Amém. Muito bem. Eu ia lhe chamar de irmão mesmo. Muito bem, queridos. Que temos aí mais, então, para comentar? Acho que a gente pode ir para a rodada de encerramento, né? Eu só queria finalizar um pouco uma partezinha que eu deixei fora. Tá bom.
e aí a gente talvez possa finalizar, mais uma vez a questão do impacto, né, daquilo que Marcos apresenta no ouvinte. Né? A gente falou antes a respeito da voz, né? Quer dizer, esses termos eles aparecem no texto, me parece que com algum objetivo, né? Quem era o povo que ouvia Marcos, né? O que ouviu Marcos, para o qual Marcos escreveu? Era uma igreja extremamente em dificuldades, né? Era uma igreja que não tinha recursos, era um que não tinha recurso, era um povo em extremas dificuldades até, né? Então veja, quando Marcos faz essa contraposição de realidades, né? O Jesus revela isso para Marcos, né? Quer dizer, há uma voz da autoridade e há uma voz de César, né? Se você notar no texto aqui aparece que aquela pessoa ela foi ela estava com uma legião de demônios. Olha essa palavra legião. Olha que interessante. Uhum. Né? O que uma pessoa lá no século I, com o Império Romano, né, instaurando de alguma forma o caos, né, o caos na vida daquelas pessoas, né, quando elas ouviam a palavra legião, né, que conexões elas faziam? Olha, são esses, sabe, são essas nuances que às vezes a gente deixa passar. A questão da voz, né? A voz estabelecida do império era a voz de César, né? A legião estabelecida no império era essa legião que vinha para destruir de alguma forma, né? Essa legião que toma conta, essa legião que invade, né? Tanto é que naquela realidade aconteceu isso, aquela legião de demônios invadiu, tomou conta, né, da vida daquela pessoa, do corpo daquela pessoa, da realidade daquela pessoa. Então, me parece que Marcos deixa isso muito claro para a gente, que há uma oposição de realidades aqui, né? Contra essa voz do caos, contra essa legião do caos, né? O ouvinte lá de Marcos, né? Ouvir que Jesus age diante do caos estabelecido por um império, né? Do caos estabelecido por uma legião, né? Ouvir que Jesus age, cara, deve ter sido uma boa nova incrível. Né? Deve ter sido uma boa nova, assim, impressionante. E aí, uma conexão final que eu fiz, né? Essa noção que a gente tem que Deus não pode estar presente no caos. A gente ouve muito isso, né? Se algumas coisas estão acontecendo na tua vida, é por quê? Porque você precisa se santificar mais, porque você precisa ter mais fé, porque Deus te abandonou, porque você precisa se converter novamente, né? Quer dizer, Deus não está presente no caos sob essa visão estabelecida, né, de religiosidade. Deus não pode estar presente. E aí a gente olha para Jesus presente justamente aonde? É no caos da tempestade, é no caos de uma legião ali maligna, né, entre aspas, agindo, né, na vida daquela pessoa. Então, Jesus também está presente onde as forças malignas, que eu também faço parte, estão presentes. Né? Jesus também está presente na minha vida, cheia de caos. Né? Numa realidade onde essa voz do império se faz presente, né? Onde a voz do medo, onde a voz do caos se faz presente, Jesus age. Eu acho que esse é o ponto fundamental desse texto. Né? Nessa legião de agruras que a gente experimenta todos os dias, né? Marcos está querendo nos lembrar, Jesus está querendo nos lembrar que ele age, né? Que ele age e ele age também através, né, da nossa
ação, né, que nos deveria fazer olhar, a autoridade de Jesus nos deveria fazer olhar para esse caos estabelecido, né, e agir com justiça, com misericórdia. Mas Deus está presente no caos, né? Acho que esse é o grande ponto, cara. Perfeito. Inclusive, é preciso sempre lembrar, então, que Jesus deixa a glória, né? Deixa a presença de Deus e vem para esse caos, né? Ele assume a natureza humana e vem viver nesse caos. E é aqui que ele se manifesta, né? Então, perfeito. Eu acho que é relevante. Eu não consegui ver ali a questão, no caso deste endemoniado, a questão da legião, mas em outros momentos ela aparece sim, né? E sempre que a gente vê um demônio, não é apenas um espírito, mas mais do que um que se manifestam, né? Aquela Maria Madalena diz que haviam vários espíritos maus, né? Então, realmente, acho que é possível essa conexão, né? E ela faz todo sentido quando nós vemos Marcos narrando bem o palco onde está acontecendo, né? É em Cafarnaum, né? Lá no lago, na margem norte do Mar da Galileia. Tudo isso é situado historicamente, né? E é dentro desse contexto que eu tenho que compreender, colocar esse ensinamento dentro daquele contexto para que ele faça sentido hoje. Então, por isso é bastante relevante essas suas considerações. E eu creio que eu queria finalizar justamente falando, então, como essa questão, essa temática dos milagres é importante, né? Porque as pessoas questionam, mas Jesus fazia milagres, os milagres, Jesus expulsava demônios, e por que a igreja luterana hoje, por exemplo, não faz mais isso, né? Por que nós não buscamos isso, não buscamos esses outros, né? Porque justamente esses milagres não são um fim em si mesmo. E nós muitas vezes damos ao diabo, ao demônio, aos espíritos maus, uma força que eles não têm. Então, tudo é o demônio, tudo é o outro, como você mencionou. E eu não sou nada, a minha natureza humana pecaminosa não faz nada. Eu sou só uma vítima, então, da tentação. Então, não é isso, né? É evidente que o diabo está aí, ele age, mas hoje ele age de uma maneira muito mais sutil, usando os próprios cristãos para perpetuar o caos e não a ordem, né? A palavra de Deus. Então, Conhecendo o santo de Deus, né? Conhecendo o santo de Deus, né? Com essa palavra na boca ainda, né? sim. Uhum. E aí eu me lembro, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Cuidado, né? Provai os espíritos. Vejam da onde está vindo isso aí, né? Então, pegar um texto bíblico fora do contexto e sair pregando, você pode estar dizendo grandes mentiras, inclusive. Então, cuidado, muito cuidado, né? E então, os milagres não são o fim em si mesmo. Mas os milagres, eles apontam para o reino de Deus. De um lado, o caos do pecado humano, de outro lado, a ordem que Deus quer estabelecer, que não é plena aqui, nós vamos viver na plenitude lá no céu. Mas como cristãos, nós já somos portadores desse reino e precisamos anunciá-lo, né? Da melhor maneira. E para isso, dá para, sem medo de errar, dizer que o reino de Deus se estabelece pela forma como nós ensinamos hoje. E aí, é preciso pensar com que autoridade nós ensinamos, pois Jesus chamou a atenção pela autoridade com a qual ele ensinava, pois eles viam que a autoridade vinha dele. A nossa autoridade não é a autoridade do doutor. O André não é nem mestre, mas o Diego é o mestre Diego Ernesto, né? É com essa autoridade que o pastor Diego ensina? Não. É com a autoridade da palavra de Deus. Esta é a autoridade. Não é a autoridade do pastor, pregador, fulano de tal. Essa autoridade não serve. É a autoridade que provém da palavra de Deus. Então, mais do que nunca, para que de fato a ordem se sobreponha ao caos, é preciso deixar bem claro, né? É preciso
falar e não arredar pé, ainda que isso implique num desentendimento com outras igrejas cristãs, né, que fazem questão de destacar a autoridade de alguns pastores. Então, contra isso, a autoridade da palavra, né, e a autoridade daquele que deve crescer, pois é dele, né, ele que veio para estabelecer o reino de Deus, que é Jesus, e não a autoridade do pastor A, pastor B, pastor André Bender, pastor Diego. Essa autoridade definitivamente não vale. Só vou finalizar aqui, tem mais alguns comentários. A Rita, boa noite, André e Diego, é sempre bom ouvir vocês. Que bom! E é sempre bom ter a sua companhia, Rita. O fato de as crianças, apesar de também serem acometidas de Covid-19, mas não chegarem a ficar doentes, ou se algumas ficarem doentes, tem sido uma porcentagem muito pequena, isso pode ser um sinal do poder de Deus perante nós. É uma pergunta. Pois é, né? Quem quiser entrar no reino de Deus tem que se tornar como uma criança. Por alguma razão, Deus tem um cuidado muito especial com as crianças, né? E aí eu me lembro sempre o batismo, né? Por isso que o batismo também é para as crianças, porque elas também precisam, né? E o Edião diz, é por aí, pastor André. Muito bem. Gente, então é isso. Só para não deixar picando ou quicando, né? Tá, A questão tá. da legião Diga. é que o termo legião aparece em Marcos, mas é no capítulo 5. Mas Ah, aqui, tá. automaticamente, Sim. quando o demônio fala conosco, né? Então, era nesse sentido, né? Ah, As pessoas automaticamente percebiam que era uma quantidade maior, enfim. Aparece lá em Marcos 5, né? Qual é o seu nome? É Legião, né? Porque somos muitos, né? aham. Esse é o ponto. E ele diz, né, o que quer de nós e tal. Sim, 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 perfeito. Não, tem a Exatamente. ver com, eu até comentei isso, que eu disse que nunca é um só que se manifesta, né? São sempre mais do que um, Exato. né? Juntos, né? É Não, uma força perfeito, do caos, perfeito, né? É uma força do caos. perfeito. Gente, ó, vou falar a vocês, é tão prazeroso, é tão bom bater esse papo aqui, que quando a gente vê, o tempo já passou, já extrapolou, e a gente quer falar muitas outras coisas, né? Mas temos que encerrar. Gente, obrigado pela companhia de vocês. O espaço está sempre aberto. Quem quiser participar ao vivo com a gente, trazer as reflexões, né? Eu vejo que a Rita, minha querida amiga, companheira de pastoral operária, de Comitê Teodoro de Lei de Direitos Humanos, lá de São Paulo, uma alegria. Está convidada também a fazer esse bate-papo junto com a gente aqui ao vivo, tá? Está convidada. E os demais irmãos e irmãs que quiserem, vai ser sempre uma alegria poder compartilhar desse momento, né? De trazer a Bíblia para dentro de nós, né? Para ir tirando as traves que nos incomodam aí. Pastor Diego, diga aí, dê o seu boa noite aí para o pessoal. Bom, senhoras e senhores, obrigado pela companhia. Mais uma vez foi um prazer, né? Foi um privilégio ter estado com vocês, como dizia o radialista lá no Rio Grande do Sul. E quinta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos de novo, tá bom? Deixar aqui o meu abraço para todos e todas e também reforçar esse convite do pastor André, né? Que aqui não tem pastor Diego, não tem pastor André, aqui tem pessoas que querem abrir a Bíblia e conversar, né? De uma forma um pouco mais descontraída e sem tanta formalidade, talvez, e sem aquele compromisso, né, pastor André, de ter que expressar determinadas construções teológicas, né, mas uma forma um pouco mais livre, né, de bater um papo e de conversar. Por isso que todos e todas são bem-vindos a estar conosco e para apresentar a sua visão do texto, né, a questão que a gente sempre fala da experiência que a gente tem com o texto. Veja, vou usar o meu exemplo, que não é exemplo para ninguém. A gente senta diante do texto e que experiência eu tive com a palavra voz, com a palavra legião, né, com a palavra, enfim.
e apresentar o que esse texto mexeu comigo no lugar de fala que eu estou. Eu gosto muito dessa palavra, né? Lugar de fala, né? O lugar da realidade que eu estou, né? Como esse texto falou comigo, né? Como eu disse, como a gente já disse outras vezes, não tem certo e não tem errado, tem aquilo que Jesus quer falar conosco, né? Então, fica aqui o convite para todos e todas participarem conosco. Muito bem, então. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra aí esta noite, né? Agradecendo a companhia de vocês e dizendo que o espaço aqui está aberto para uma boa conversa na quinta-feira que vem. Fiquem todos com Deus. Quem gostou dessa reflexão, desse bate-papo, pode compartilhar também, né? E que Deus nos permita aí um final de semana muito abençoado e até semana que vem, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.